Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje estaremos lendo o capítulo 23 de 1 Samuel, capítulo 4 de 1 Coríntios, capítulo 2 de Ezequiel e concluiremos com a leitura do capítulo 38 de Salmos. E antes de darmos início à leitura, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o nosso Deus. Pai eterno, Deus maravilhoso, bendizemos a Ti pela graça de amanhecermos, abrirmos os nossos olhos, podermos desfrutar de refeições maravilhosas, por o Senhor nos sustentar, suprir as nossas necessidades e estar conosco em todo o tempo. Obrigada, Pai, por se lembrar de nós e fazer com que também lembremos do Senhor e estejamos todos os dias buscando a Tua face e aprendendo mais do Senhor no Teu Evangelho, por meio de ensinamentos tão preciosos que tem por base a Tua Palavra. Fala aos nossos corações, nos instrui, ó Deus, nesse Evangelho tão precioso, nos dá a graça de Te conhecer cada vez mais e amar-Te acima de todas as coisas e com tudo que temos e possuímos. E somos. Nos dá a graça de Te amar sobremaneira, Pai. Fala aos nossos corações, nos instrui no Teu Evangelho e nos ajuda a perseverarmos todos os dias. É assim que oramos ao Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Fala aos nossos corações. Amém e amém. Capítulo 23 de 1 Samuel vai dizer o seguinte: Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor e perguntou: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá a Keila, porque estão entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles. E causaram grande matança entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para casa. Então os
Zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo: Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gesimon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informe-me ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isto, prestem bem atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zif, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gesimon. Saul e os seus homens foram ao encalço dele, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Sela-Malecote. Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros de Engedi. Capítulo 4 do livro de 1 Coríntios. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julguem nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isto. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria, como se não tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixos do mundo, escória de todos. Não escreva estas coisas para que vocês fiquem envergonhados, pelo contrário, para admoestá-los como a meus filhos amados, porque ainda que vocês tivessem milhares de instrutores em Cristo, não teriam muitos pais, pois eu gerei vocês em Cristo Jesus pelo Evangelho. Portanto, eu peço a vocês que sejam meus imitadores. Por esta causa, eu enviei até vocês Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja.
Alguns de vocês se encheram de orgulho como se eu não fosse mais visitá-los. Mas em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los, e então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor, em espírito de mansidão? Capítulo 2 do livro de Ezequiel. Esta voz me disse: Filho do homem, fique em pé, e falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E ouvi aquele que falava comigo. Ele me disse: Filho do homem, eu vou enviá-lo aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e os pais deles se revoltaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Os filhos têm a mente fechada e o coração endurecido. Eu vou enviá-los até eles, e você lhes dirá: Assim diz o Senhor Deus. Eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebeldes, saberão que um profeta esteve no meio deles. Você, filho do homem, não tenha medo deles, nem do que eles disserem. Mesmo que você esteja entre sarças e espinheiros e more com escorpiões. Não tenha medo do que eles disserem, nem se assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Você lhes dirá as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Você, filho do homem, ouça o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa gente. Abra a boca e coma o que eu vou lhe dar. Então olhei e eis que certa mão se estendia para mim e nela se achava o rolo de um livro. Ela o desenrolou diante de mim e estava escrito por dentro e por fora. No rolo estavam escritas lamentações, gemidos e ais. Capítulo 38 de Salmo. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal e estão cheias de pus por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos e a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo não abro a boca. Sou como quem não ouve e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me responderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem motivo me odeiam. Aqueles que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.